Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Murti Veda Vibhagine Vyomabda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sava Vedanta Sedanta Gocharam Tamagocharam Govinam Paramanandam Satguru Pranatoshmaham Om Shanti 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 Om. Bom dia a todos vocês do Vedanta Brasil. Nós estamos dando continuidade ao nosso seminário, webinário, melhor dizendo, a beleza do Gita. Nós estamos no arquivo, que eu nem sei as numerações desses arquivos, nós estamos cobrindo os versos 47 a 50 do capítulo 2 do Gita, ok? Nós estamos ainda falando sobre o Karma Yoga, os benefícios, né, o que a gente pode obter, né, através do Karma Yoga, e o fato de que o Jiva ele precisa saber escolher seus pensamentos, palavras e ações, né? Elas precisam ser em harmonia com as leis cósmicas que regem o campo dármico, né? Então, se o Jiva Atma ele tem o poder de escolha de suas ações, nós não podemos negar até mesmo de seus pensamentos, muito embora o pensamento filtrado, o pensamento deliberado, né, o pensamento bem direcionado, não é uma coisa assim fácil devido à pressão que essas tendências do corpo causal exercem na mente consciente. Mas ainda assim nós temos um poder de lutar contra a negatividade, a ignorância dessas vasanas, né, sem início, que nos condicionam e nos impelem a sofrer o samsara, né? Então, nós temos um livre-arbítrio, e aqui o Krishna está, né, sugerindo, motivando, né, encorajando a Arjuna a exercer esse livre-arbítrio de modo inteligente, né? Ele indica claramente o exercício irrefutável do livre-arbítrio humano. E ele explica neste último verso, né, que nós temos uma escolha, nós temos o potencial de escolha a respeito dos nossos pensamentos, de nossas palavras, de nossas ações, mas ainda assim a gente não tem nenhum controle a respeito do nosso destino, dos resultados de nossas ações, porque existe uma infinidade de outros fatores. E a totalidade de todos os fatores, que inclui o exercício do Jiva Atma, o exercício do livre-arbítrio do Jiva, né? A totalidade de todos os fatores nós chamamos de Daivan, ou nós chamamos de destino. Então, o Jiva controla o seu destino? Não. O Jiva influencia o seu destino? Sim. Como? Exercendo o seu livre-arbítrio, né, inteligentemente, né, de modo sábio, através da observação das leis que regem a estrutura do campo, regem e estrutura esse campo, né, de modo que nós possamos viver em harmonia, desenvolver uma mente um tanto quanto mais satívica quanto possível e exercer esta discriminação entre Dharma e Adharma, em Sakshi Mitya, né, de modo sempre mais claro, sempre mais eficaz, ok? Então, nós vimos que de um outro ângulo, compreender o que é o livre-arbítrio, ele significa simplesmente os nossos objetivos humanos. Existe uma diferença entre desejos humanos e objetivos humanos. Desejos humanos, ele tem uma conotação mais de automatismo, né? Eu desejo, eu quero, né? Agora, o objetivo humano, ele pode ser até um objetivo que irá obstaculizar alguns desejos, né? Uma coisa superior. Mas, ainda assim, os objetivos humanos, né? Os goals humanos, né? Eles são uma outra indicação
de que nós temos este poder de escolha que é idêntico ou sinônimo de livre-arbítrio. Né? Então, livre-arbítrio é visto nesta passagem como um poder de escolha, né? Que significa eu vou exercer isso como, né? Escolhendo coisas, minhas palavras e ações, em harmonia com o quê? Com os meus objetivos humanos. Né? E os meus objetivos, como Karma Yoga, não são meramente os meus desejos vinculantes, eles são, né, muitas vezes, determinações e decisões que irão nadar contra a corrente desses desejos vinculantes, ok? Muito claro isso, né? Nós não temos escolha sobre o controle. Muitas pessoas, né, pensam que o resultado, como nós não temos controle, eles dizem, não, então está tudo já pré-determinado, né? Isso dá margem a esta mentalidade de fatalidade, de determinismo, né? De impotência do ponto de vista do Jiva, é que ele diz, então, já que eu não tenho controle sobre o meu destino, eu vou fluir com a vida, vou fluir com os meus desejos, vou fluir, né? Com o fluxo natural desta ignorância sem início, né? Mas aqui, de novo, o Swamiji, ele explica que o fato de nós havermos este livre-arbítrio, esse poder de escolha, ele cancela a ideia de que tudo já é escrito em pedra, né? Que tudo já é determinado, porque, como nós sabemos, as nossas decisões colocadas no campo impactam o campo, e as decisões de outras 8 bilhões de pessoas neste planeta também impactam o campo. Então, o futuro, o destino da humanidade, visto do ponto de vista de hoje, né, 2020, né, existem potenciais diversos, existem potenciais de linhas de tempo, né, que nós não sabemos exatamente. Por quê? Porque o destino é uma somatória, não somente dessas forças cósmicas, não somente das vassanas pessoais de todos nós, mas das vassanas macrocósmicas que incluem as mentes de todos os seres humanos, né? Todos os seres humanos vão estar impactando o campo, criando, né, uma semente de manifestação e a gente não sabe exatamente. Então, o Jiva, em sua individualidade, é importantíssimo, né? Nós vimos na aula passada que o Swami Ji fala assim, porque se você pensar que só você não vai influenciar, né, que, como a expressão diz, uma andorinha não faz o verão, né? Então, né, tem uma eleição, né, digamos, política, né? E você diz, eu não vou votar não, porque são tantos milhões de pessoas, o meu voto vai influenciar pouco ou niente, ou nada, né? Não quer dizer nada, um votinho, né? São 100 milhões de pessoas votando, digamos, né? Então, eu vou ficar em casa assistindo, né, o Faustão no domingo, né? Porque de manhã a gente faz o satsang, o estudo Vedanta, e de tarde, naturalmente, o Faustão, né? Então, eu fico vendo o Faustão e não vou votar, né? Mas se todas as pessoas pensarem assim, né? Todas as pessoas pensarem assim, ninguém vota, né? Então, é a contribuição de cada um que impacta o campo, né? E que vai fornecendo ao Ishvara essa matéria-prima a partir do qual ele vai reconfigurando essas potenciais manifestações, essas linhas temporais. Vocês entendem? O determinismo é um problema enorme, a ideia de que tudo é uma fatalidade, de que tudo é fatalismo já escrito, né? É uma interpretação errônea dos ensinamentos do Karma Yoga. Nenhum esforço de nenhum de nós é um desperdício, nós compreendemos isso muito claramente, né? O espírito de Karma Yoga faz de modo que cada ação ofereça um resultado, e esse resultado é sempre positivo, desde que nossas ações sejam realmente ações com o espírito do Karma Yoga, com a compreensão do Karma Yoga, com a sabedoria do Karma Yoga, né? Ok. Isso nos traz
onde nós concluímos a aula de domingo passado. Nós não sabemos, nós vimos, né? E de novo, né? Nós dizemos sempre Shanti, Shanti, Shanti. É uma prece que nós colocamos no campo, né? Pedindo que essas forças do campo, né? Que nada mais é do que Ishvara e suas leis, elas possam facilitar, né? A assimilação e a internalização desses ensinamentos. Nós dizemos Shanti, Shanti, Shanti. O primeiro Shanti é que Ishvara me fortaleça, que me estimule, né, uma mente satívica, de modo que eu possa mais claramente e firmemente obter a compreensão clara e firme desses ensinamentos, né? Então, o primeiro Shanti, o segundo Shanti é, e por favor, né, qualquer outro obstáculo que nós conhecemos, mas que nós não controlamos, por favor, né, nos dê uma mão e evite que esses outros fatores possam impedir, até mesmo, né, podem impedir a minha condição cognitiva e podem impedir que a classe de Vedanta até mesmo ocorra, né? E o terceiro Shanti é aqueles fatores que nós não temos nem ideia. Nós sabemos que nós não controlamos, mas a gente não tem nem ideia, eles são desconhecidos, né? Então, tudo isso, né, são os fatores que irão determinar o nosso destino, tá? Por isso nós colocamos, né, esta oração, terminando sempre com Shanti, Shanti, Shanti. Quantos são esses fatores? Nós não temos nenhuma ideia, só o Lord Ishvara sabe. Aí ele faz aqui menção aos meteorologistas, né, essa ciência, né, do tempo, né, do weather, que eles fazem estudos envolvendo 100, 200, 300 fatores, mas ainda assim existe uma infinidade de fatores que eles nem têm conhecimento, portanto, essas previsões não são precisas, né? São fatores desconhecidos e incontroláveis do ponto de vista do jiva humano. Portanto, uma vez que você saiba que os resultados são imprevisíveis, né? Os resultados das minhas ações, os resultados das ações de um grupo, os resultados de uma ação de uma nação, os resultados a nível planetário, são sempre imprevisíveis porque existe uma infinidade de fatores que não somente nós não controlamos, como também nós não temos nem mesmo conhecimento da maioria deles, né? Então, o Swami conclui dizendo uma coisa muito simples, né? Então, se a vida, se o destino, né, a nossa felicidade depender de um destino favorável, de circunstâncias favoráveis, como nós determinamos através da lógica clara e irrefutável, né, esses fatores são imprevisíveis, né, essas coisas, os parábadas, né, as circunstâncias são imprevisíveis. Se eu linkar a minha felicidade com as circunstâncias do campo, né, eu estarei fazendo o quê? Eu estarei criando uma situação na qual eu dependo de fatores imprevisíveis. E se eu depender de fatores imprevisíveis, a minha felicidade será imprevisível e a minha vida será imprevisível, né? A gente tem que lembrar que Vedanta é puro conhecimento, e o conhecimento é todo ele embasado na lógica clara, muitas vezes não bem observada e examinada por nós, né? Se eu depender dos resultados, né, a nível coletivo, se eu depender do campo para a minha felicidade, então eu estou linkando a minha felicidade, eu estou colocando a minha felicidade dependente de circunstâncias totalmente imprevisíveis, né? Então, a minha felicidade se torna imprevisível e a minha vida se torna imprevisível. Portanto, deixa o resultado ser um subproduto, né, determinado por todos esses fatores, né, que nada mais é do que Ishvara, ou o nome de Ishvara, visto deste ângulo, é Daivan, a totalidade dos fatores, né, os conhecidos e os desconhecidos. Deixe isso por conta de Ishvara, mas você tem um poder, você tem um poder de discriminar e decidir seus pensamentos,
suas palavras e suas ações, suas determinações, suas decisões, né? E você tem este poder, né? Este poder. Mas você, além disso, você tem um outro poder, né? O outro poder qual é? É de deixar para lá os resultados e colocar as minhas ações como um bom Karma Yogi, né? Harmonizando as minhas ações com as leis que regem o campo, sabendo que o resultado material, objetivo, tangível, não depende de mim, mas o resultado subjetivo interior, que é o fortalecimento, o desenvolvimento da minha saúde mental, psicológica, emocional, isso sim depende de mim e somente de mim. Vocês compreendem essa diferença? Quem é que não compreende essa diferença? Vendendo Karma Yoga, porque o Karma Yoga é a única solução, entendeu? A gente é chamado para interagir, chamado para agir. A gente sabe que os resultados dessas ações, nós não temos controle, né? Mas a gente tem controle sobre o quê? Sobre o fortalecimento, o equilíbrio, né? A minha saúde mental, emocional, psicológica. Então, esta preparação através do Karma Yoga só é possível quando nós focamos no ganho interior, não no ganho exterior. Se a gente foca no ganho exterior, o que acontece? Frustração, irritação, raiva, né? Mas se a gente foca no nosso fortalecimento interior, qualquer resultado vai bem. Por que não? Tudo bem, eu queria isso e aquilo, mas se não rolar, não rolou, porque o meu objetivo primário, fundamental, primordial, é o quê? O meu fortalecimento. E como é que eu me fortaleço? Colocando ação com certo espírito que depende da compreensão de que eu não tenho controle sobre os resultados, mas eu tenho um controle imediato, que é o quê? Fortalecer a minha mente, colocando as ações, né, em harmonia e com espírito de contribuição, dedicação, sabendo que os resultados tangíveis, físicos, mundanos, materiais, eles são todos eles dependentes de fatores absolutamente imprevisíveis, porque esta é a natureza do campo, a natureza de Nitya, aquilo que se modifica de momento a momento através das interações dinâmicas das pessoas e das energias e dos fenômenos, que continuadamente modifica tudo. Ninguém tem nenhuma segurança no campo, né? Mas a gente tem uma segurança que somente é possível através do fortalecimento do nosso complexo corpo-mente, de nossas mentes, né? Deixe o resultado como um subproduto, foque no seu crescimento, a experiência de prazer que você terá como recompensa pelo próprio desempenho. Aprenda a apreciar a própria ação e esteja pronto para aprender com a experiência e que, se você se concentrar nesses fatores específicos, os resultados, positivo ou negativo, não serão importantes para a sua felicidade, né? Então, é um shift, né? Uma transferência, né? de perspectiva na qual você já não foca, né? Já não foca naquele resultado mundano, né? Tangível, físico, material, mas você está focando no quê? Na qualidade a qual você apresenta as suas ações. Você apresenta as suas ações com alegria, né? Com satisfação, né? Com espírito de dedicação e contribuição, sabendo que você está servindo o Lord Ishvara, né? Então, foque as suas ações não naquele resultado que você não tem controle, porque é imprevisível, mas foque as suas ações no momento das ações, checando se você realmente está colocando essas ações com o espírito justo, né? E em harmonia com as leis que regem o campo, né? Se você concentrar nesses fatores, né, interiores, né, você não terá problema a respeito dos resultados exteriores. Os resultados exteriores podem ser agradáveis ou desagradáveis. Você, tudo bem, a vida é um perde-ganha, a vida é um fluxo constante de prazeres e dores, né? Mas eu não ligo para nada disso, não. Por quê? Eu sou um buscador de moksha e meu objetivo primário é fortalecimento, purificação e refinamento
da minha mente, do meu intelecto. Então, este é o meu trabalho, né? Então, fazendo isso, eu não estou colocando a minha felicidade, a minha paz, a minha tranquilidade, a minha clareza mental, emocional, não estou colocando elas, vinculando elas aos resultados, mas simplesmente as ações que eu coloco que imediatamente têm um impacto de fortalecimento da minha mente, né? É como uma pessoa, o Swami sempre apresenta exemplos práticos muito bons, uma pessoa que joga tênis, né? No tempo de Osho Rajneesh, quando eu estava deixando o ashram naquela época, em 91, eu penso, eu estava deixando o ashram e o ashram já, Osho tinha deixado o corpo em 90, né? 1990, e o clube já estava, o ashram já estava se tornando mais um clube, né? Um clube espiritual. E eles fizeram umas piscinas maravilhosas e campos de tênis, né? E imediatamente, né, um marketing, né, espiritual do tênis, eles criaram uma nomenclatura muito interessante. Eles chamavam de zenes, né? Então eles vendiam tudo já naquela época. Eles diziam: venham fazer um curso de zenes, né? Osho era muito influenciado pelas ideias do budismo, né? Então o que é o zenes? O zenes é você joga sem nenhum foco em vencer aquele esporte, mas simplesmente no foco de estar presente, né? Naturalmente, eles não tinham uma compreensão do Karma Yoga, mas você estando presente, né, em suas ações, que era uma das meditações, né, do Osho, presente, presente, presente. Então, você está fazendo isso sem nenhuma preocupação a respeito do resultado do jogo, né? Então, você pode ver para esta prática do Zenes, né, do ponto de vista que você estará fazendo um exercício que é bom para a saúde, né? E, além disso, se você estivesse lá em Pune, eles diriam que, além disso, você está fazendo uma meditação de permanecer presente com os movimentos do corpo em relação à bola, né? Então, uma meditação, né, de permanecer presente, exercício físico, e vencer aquela partida de tênis é irrelevante quando nós modificamos o foco, modificamos, né, a perspectiva, né? Então, com o tênis, o tênis, você pode desenvolver uma boa saúde física, né? O resultado é um subproduto incidental. Em cada ação é importante que a gente desfrute da ação, aproveite a ação. Esse é um ensinamento tão importante, né? As ações estão quase que invariavelmente linkadas com os seus resultados, e a gente faz uma ação sem realmente desfrutar da bênção, né? da beleza das interações nossas com o campo. Então, fazer uma ação com aquele espírito de alegria, de amor, de dedicação, de serviço, né, por si já é uma fonte de ananda, né? Ao invés a gente faz uma ação porque tem que fazer, né? Porque eu quero curtir os resultados que eu quero, né? E a gente acaba perdendo a vida, né? Que ela só é possível realmente de momento a momento, pois a recompensa da ação está na ação, como diz o Karma Yoga, né? Realização. Aproveite o crescimento que você está desenvolvendo através das ações, né? Esse crescimento interior, e você, independentemente do seu sucesso material, né? A realização material externa, ou o fracasso em relação a ela, são indiferentes, né, para um Karma Yoga. O mundo pode julgar você do ponto de vista dos resultados externos dessas ações, mas o mundo jamais irá te julgar a respeito dos resultados internos, porque somente você os conhece, né? Então, a gente não vai nem ligar para que os outros pensem, né? Às vezes pode ser um pouco chato, às vezes pode ser um pouco irritante, né? Eu lembro do meu irmão, uma vez, ele dizendo que tinha tomado uma cervejinha a mais, ele estava fazendo uns comentários a respeito de mim, o irmão mais velho, né? Dizendo que eu era um fracasso, que eu era o meu maior inimigo. Por quê? Porque eu simplesmente começava uns empreendimentos e abandonava para ir para a Índia, para ir para aqui, para ali, nunca dava continuidade, né?
Então, ele se deixou levar por uma cervejinha a mais e fez esses comentários a respeito de mim, que eu sou o meu maior inimigo. Porque as pessoas, elas não têm a capacidade de ver, a sensibilidade de observar os ganhos interiores de cada um de nós, né? Então, nós precisamos ser fortes, porque a galera, entendeu? Movida por essa ignorância sem início, ela vai tentar te derrubar, vai tentar dizer, você está desperdiçando a sua vida, você poderia estar fazendo ações que produziriam ganhos externos, materiais, e você está fazendo isso, você nunca sai do lugar. Com Vedanta, algumas pessoas dizem, pô, você já fez um seminário, você faz esses estudos todo final de semana, você já deveria ser graduado, né? Já deveria ser graduada. Por que você faz isso? Entendeu? Não faz nenhum sentido. Eu não vejo nenhuma transformação em você, né? Você percebe, Celiane, o quanto forte nós devemos, a força que a gente precisa desenvolver, porque esse tsunami, essa onda de ignorância do samsara, ela arrasta todo mundo se a gente não tiver forte, entendeu? Arrasta mesmo. Eu vejo as pessoas, elas se aproximam de mim, se tornam mais fortes, se afastam de mim, se tornam mais fracas. Aí, quando eu vejo as pessoas, né, tendo outros pensamentos, até mesmo algumas pessoas chegam ao ponto de me dar conselhos, entendeu? Por quê? Porque elas vão simplesmente sendo influenciadas pela corrente do samsara, né? Ok, onde é que eu estou aqui? O mundo pode julgar, mas somente você sabe o seu ganho interior. Então, qual é a chave da compreensão aí? As ações de um Karma Yoga, elas sempre produzem um ganho, e esse ganho é subjetivo, pessoal, mental, emocional, psicológico e conhecimento, né? Então, intelectual. Então, este ganho é sempre o resultado das ações colocadas no campo através deste, né, a partir deste conhecimento, porque, como nós vimos na aula anterior, a atitude do Karma Yoga não é possível sem o conhecimento da ciência do Karma Yoga, né? Como nós vimos, né, se alguém chegasse e dissesse assim, qual é a atitude sua a respeito do Sidem? Né? Aí a Celiane diria, eu não tenho nenhuma atitude a respeito do Sidem, porque eu não tenho nenhum conhecimento a respeito dessa pessoa, né? Então, eu diria assim, então tá, então você comece a se relacionar com o Sidem e depois me diga qual é a atitude que você tem a respeito do Sidem, né? Então, nós não podemos ter uma atitude a respeito do Criador a menos que a gente tenha o conhecimento, né, de suas leis, do modo qual ele cria, sustenta e recicla tudo, de momento a momento, né? Então, nós precisamos do conhecimento, a partir desse conhecimento claro e firme, nós desenvolvemos gradualmente esse espírito, essa alegria de agir com este espírito que produz um resultado sempre, inevitavelmente, independentemente dos resultados externos, né? Este é o único poder que nós temos, nós não temos nenhum outro poder de manifestação. Toda essa galera aí do samsara espiritual, dizendo o poder da atração, é simplesmente ignorância, né? É totalmente ignorância mascarada de espiritualidade New Age. Ok. So, pulando um parágrafo ali, nós vamos para o Putana, diz no Yanapana, oh Lord, um dia você mantém uma pessoa no topo de um palácio, né? No topo mesmo, né, do sucesso, da fama e do poder absoluto, como um rei, e na próxima encarnação, no próximo nascimento, você o faz um mendigo na rua, né, a mesma alma individual, né, o Lorde colocou ele, né, como rei, né, de um palácio e no nascimento subsequente, um mendigo na rua. Portanto, se você depender de fatores externos e imprevisíveis, sua vida será cheia de altos e baixos. Ah, mas altos e baixos existem, porque o Lorde coloca você, né, aqui, amanhã, aqui embaixo, na mesma encarnação aqui, lá em cima do ponto de vista, né, social, né?
Então, o Lorde está sempre, né, colocando você em circunstâncias diversas e imprevisíveis, né? Do mesmo modo, num ciclo mais amplo, né, nascimentos após nascimento, a gente nunca sabe quais serão as circunstâncias do nosso Prarabdha Karma, né? Então, se a gente for depender do Lorde, né, e a concessão dos nascimentos seguintes, que podem ser mais favoráveis ou menos favoráveis, ou se a gente depender do Lorde na medida que ele manifesta os nossos Prarabdha Karma, se a gente depender desse sistema kármico, a nossa satisfação, a nossa paz, a nossa felicidade será absolutamente imprevisível, porque o sistema é um sistema imprevisível. Você compreende muito bem isso, né, Luciana? Portanto, não faça que a sua paz, a sua realização, a sua felicidade dependa de tudo isso. Então, qual deve ser o foco? A ação deve ser o foco. A própria experiência de ação, permeada com o espírito de devoção, né, irá fortalecer a minha mente, né? Ao mesmo tempo da ação, não, eu vou botar isso, eu vou esperar, né, 2 anos para ver se minha mente se fortaleceu. Não, aquilo ali é um tratamento homeopático, é gradual, né? Um pinguinho aqui, um pinguinho ali, e a mente vai se desenvolvendo essas purificações, essas clarezas, esses fortalecimentos, esse equilíbrio, né? Essa saúde emocional e mental, tudo isso ocorre imediatamente com todas as ações permeadas por esta compreensão e espírito chamada o Karma Yoga. Quando, até mesmo se eu enfrento fracassos na vida, a minha tendência naturalmente seria ao fatalismo, coitado de mim, eu não merecia, né? Os sentimentos vêm e a gente sofre do samsara. Porque a possibilidade de fracasso vem quando estou agindo no mundo. Quando a gente age no mundo, as possibilidades de fracassos do ponto de vista material estão sempre presentes, né? Em geral, as possibilidades de fracasso são maiores do que as possibilidades de sucesso. Porque existem leis no campo, né? As leis do campo, entre elas existe a lei da escassez e da competitividade, né? Então, qual é o segredo aqui? Se eu coloco as ações, e se as minhas ações estão ligadas aos seus resultados, então eu vou pedir de Ishvara resultados muito fáceis e possivelmente resultados que é tão disponível que ninguém nem liga para isso. Então, eu vou pedir para Ishvara, as minhas ações aqui são assim, Ishvara, eu só estou agindo porque o meu objetivo é ter ar para respirar até o último suspiro desta vida, né? Então, todas as minhas ações é sempre, não, eu quero simplesmente ter ar para respirar. Eu não peço casa, eu não peço isso. Eu só estou colocando essas ações e o meu objetivo é ar. Então, ar é alguma coisa tão disponível a todos, né, que o indivíduo estaria tendo sucesso, pelo menos, né? Pelo menos até o momento, né? A gente não sabe o dia de amanhã, né? Então, até agora, né, se você apostar no ar para respirar, né, teria sido uma aposta boa, né, válida, né, não sujeita a nenhuma decepção ou fracasso, né? Mas quanto mais a gente seja ambicioso do ponto de vista dos ganhos materiais, mais sujeito ao fracasso e mais sujeito ao sofrimento psicológico humano experimentado pelos sansaris, né? E, ao mesmo tempo, né, o Swamiji, ele explica, né, que a possibilidade de fracasso é tão grande, né, e eu devo evitar, portanto, decidi evitar fracasso na vida, né, evitando de interagir com o mundo, né? Então, essa é uma postura tamásica. Tem muitas pessoas que fogem do mundo, e onde é que eles se refugiam? Na Índia, muitos deles, né? Em outras nações também, né? Na Índia tem uma montanha de pessoas que não quiseram
né, encarar, né, uma vida na cidade com todos os desafios, né, que servem para nos, né, propiciar aprendizagens e fortalecimentos, né, etc. Então, eles vão para a Índia, mas vão para a Índia porque fugindo do potencial fracasso, das experiências de fracasso que eles tiveram no Ocidente. Né? Isso, eu encontrei muitas pessoas de 70 anos que viveram sempre fugindo do mundo, e muitos deles, porque não queriam encarar, né, essa situação, e outros deles porque tiveram fracassos que impactaram a sua coragem, né, de reengajar o campo e tentar, né, ter sucesso a nível físico-material. O sucesso a nível físico-material é necessário? Sim e não. É necessário se eles são ainda importantes para o indivíduo, mas se o indivíduo já tiver transcendido a necessidade de sucessos em termos de poder, status, prestígio, posses, né? Aí o indivíduo pode imediatamente deixar tudo isso, né, dentro das possibilidades kármicas de cada um de nós e, né, nos concentrarmos a esse ganho interior, porque é o único investimento seguro, né? A gente falando de investimento, no dia de hoje, todo mundo quer saber como investir de modo seguro. O único investimento seguro são as ações de um Karma Yogi, né? Porque todas as outras ações são sujeitas a grande fracasso, principalmente quando a condição do campo é deteriorada ao nível. Então, nunca fuja do mundo, nunca adote esta atitude preguiçosa, né, de medo do fracasso, paralisado por medo, né? E porque você vai acabar criando outros tipos de problemas não derivados das ações que irão fracassar, né, possivelmente, né, mas derivados da omissão de ações, né? A menos que a pessoa realmente decida se tornar um mendigo na Índia, né? Tem pessoas que se tornam mendigos na Índia, ocidentais. Lá em Tiruvannamalai, tinha alguns que eram famosos, alguns ocidentais que se tornaram sadhus e viveram na Índia vestido de sadhu, dependendo da esmola das pessoas, né? Alguns deles jovens também. Então, se você fizer isso, então tudo bem, você não vai sofrer muitos resultados de ações, e, ao mesmo tempo, o único problema que você vai ter, né, por omissão de ações, vai ser muitas bactérias e germes criando infecções no seu organismo, né? Porque vivendo na rua é barra pesada. E aqui o Swami Pi diz uma coisa muito importante. Qual é a vantagem da ação em relação à inação, né? A inação não nos permite uma possibilidade de aprendizagem, enquanto que a ação nos permite uma possibilidade de aprendizagem, né? Aí a gente diria, então o que o Ramana Maharaj fez lá? Ele fugiu para uma caverna e ficou lá inativo, né? Não, ele não estava simplesmente, né, num molde, né? No molde de preguiça, de tamas, ele estava no molde de pura sátiva, né? Em contemplação ou meditação profunda, né? Então, qual é a vantagem da ação, né? É que a ação nos permite aprendizagem, a inação, elas não nos permitem essas atividades. Portanto, é melhor agir, Arjuna, né? Ele está dizendo isso para Arjuna. Arjuna quer deixar o campo de batalha e fugir para a floresta para viver da inação. Ele falou assim, não, você é um guerreiro, general do seu exército, você não deve fugir da ação aqui. Portanto, se você não age, você perde a oportunidade de crescimento interior. Somente a ação pode produzir esse crescimento espiritual inicial, né? Eu não sei se eu coloquei essa palavra inicial, porque às vezes está no seu texto, Marcelo? Inicial? Porque às vezes eu edito para criar uma ênfase, né? Uma ênfase ali. Porque somente a ação pode dar, né, o crescimento espiritual inicial do indivíduo, né? Por quê? Porque tem indivíduos que já passaram dessa fase de crescimento espiritual inicial, aí eles podem se permitir o luxo
da inação, né? Mas são raros os casos, né? Não, eu já estou lá, eu sou altamente qualificada, né? Eu não preciso mais interagir com o campo, né? Não, são raríssimas as exceções, né? Uma vida também contribui para o crescimento, uma vida retraída também contribui para o reconhecimento. Então, a ação pode contribuir para o crescimento e a inação pode contribuir para o conhecimento, dependendo do estágio, do nível. Se esta inação, né, ou esta retração, né, a respeito das ações, se ela é condicionada por tamas ou se ela é condicionada por sattva guna. Vocês compreendem? Que nem quando retrair, que nem tirar a tartaruga recolhe, né? Também depende do que você vai contatar, né? Aquele exemplo. Uma vida recolhida, né? Seria uma palavra melhor, talvez. Uma vida recolhida, né? Né? Moderada, com o mínimo de interação possível, né? Porque, a menos que o indivíduo se torne um sannyasi, ele precisa, pelo menos, agir para ganhar uma refeição ou duas por dia. Na Índia, né? Por questões sociais, o governo oferece, através de muitas instituições, esta refeição diariamente para as pessoas de rua. Então, é uma questão mais realmente religiosas e espirituais, com raríssimas exceções. O governo não sabe o que fazer com toda aquela miséria, aí eles dizem, ok, seja um sadhu, e nós forneceremos, através de uma infinidade de instituições, pelo menos uma refeição ao dia para você. Aí é aceitável. Um sadhu é aquele que vive pela rua, né? Não, mas não é bem isso, né? É uma estratégia política social, uma estratégia política social. Professor. Oi. Aí também tem essa passagem das gunas, né? Que primeiro ele traz a questão da preguiça dos 10 anos lá, e aí vai para Rajas, que usa a ação, e realmente quando você já entrou no estilo de vida do Karma Yoga, vai produzindo sattva, daí a inação é possível e é importante, né? Então, é um processo também, por isso que ele põe, né, a inação não no estágio inicial, porque no estágio inicial ainda a gente está fazendo essa transição das gunas, né? Porque a inação no estágio inicial é uma inação em tamas, né? E a inação num estágio de crescimento é a inação em sattva, que daí é a contemplação da própria verdade, né? E tem um estágio intermediário aí também, porque na medida que você vai entrando num estilo de vida do Karma Yoga, você também vai entrando num estilo de vida mais inativo, ao mesmo tempo, assim, vai acontecendo essa transição de sattva, né? Então, você associou essa passagem aqui às 3 gunas e os 4 estágios, né, da desenvolvimento humano, né? Mas essa análise sua, muito embora seja uma análise correta, ela não é muito adequada para essa passagem, porque o primeiro estágio, que é o estágio da infância, né, ele corresponde a muita ação. Você já viu alguma criatura mais ativa do que crianças, né? Então, eles são extremamente rajásicos, né? Então, e além do mais, esta passagem aqui, ela se refere ao quê? Ela se refere ao buscador. O buscador é aquele que começa a agir e que deve saber como agir, né? Respeitando as leis, respeitando as regras do campo dármico, né? E é melhor que ele cumpra os seus papéis na vida, porque a ação é superior à inação neste estágio inicial do buscador. Tá, Betânia? É por isso que eles mantiveram o Grihastha Ashrama, são esses 4 estágios, né, como um ashrama obrigatório para todos, porque somente nele há espaço para ação e interação. É o segundo
É o terceiro estágio, na verdade, né? O primeiro estágio é o estágio de um infante, é uma criancinha, sem nenhuma responsabilidade, super dinâmico. O segundo é de estudante, mas quando o indivíduo, na idade de 20, 21, 19, dependendo, ele se torna, né? Ele se torna um marido, uma esposa, e aí ele se torna um provedor, aí ele precisa de agir, né? Como um provedor. Esse terceiro estágio, né? Da ação, né? É sempre, né, muito obrigatório para quase todos, com raríssimas exceções. Esse ashrama, né, do indivíduo, né, que forma família, né, e deve prover para essa família, é obrigatório para todos, com raras exceções, novamente, né? E sempre o Ramana Maharaj é um exemplo raríssimo. Ele simplesmente bypassou esses estágios, né? Ele foi um infante, na verdade, ele dropou quando ele estava no estágio do estudante, tá? Ele estava no estágio do estudante, ele falou assim, não quero saber de estudar, não quero saber de nada, eu quero simplesmente, né, voltar para o pai, né? Para ele, para o Nashala era Shiva, né? A manifestação de Shiva. Eu quero viver lá, né, aos pés do Lord Shiva, né? Uma criancinha fez isso abandonando a escola, né? E misteriosamente mais tarde dizem que ele se tornou um sábio, né? Incrível, do mesmo modo. Nisargadatta Maharaj se tornou um grande sábio, apesar de ter estudado muito pouco, né? Educação formal, né? Porque a mente do Jnani se torna mais sábia, mais satívica em geral, né? Mas esses exemplos, principalmente do Ramana, né, eles demonstram, né, de que esse estágio, né, de ação, interação, né, ter família, etc., ele pode ser evitado, mas não como fuga, né, porque a mente humana diz assim, tudo bem, eu me encontrei nessa situação, eu tinha, né, um filho já, né, um casamento que já era separado, quebrado, e, ao mesmo tempo, eu queria fugir, né? E a tentação era muito grande, né? Será que eu deixo ele com a minha mãe e fujo, né? Para uns ashrams desses aí, para montanhas dessas, né? E, de um certo modo, isso ocorreu na medida que eu me juntei ao ashram do Osho Rajneesh, e eu, mais ou menos, me livrei do meu filho no sentido que a mentalidade é que a comunidade cuida de todos os filhos. Assim, opa, que legal, agora eu posso estar livre porque a comunidade... Mas aquilo durou muito pouco e provou ser ineficaz, né, a respeito, né, da saúde mental das crianças que viviam nos ashrams, tá? Essa situação. Então, esse ashrama é o obrigatório para 99,999% das pessoas, né? O terceiro ashrama que você tem que prover, agir, né? E através dessas ações e interações, né, é que você vai o quê? Vai purificar, vai crescer, vai aprender, né, vai extrair conhecimentos, né? E depois tinha os outros dois ashrams, que é aquele que você se aposenta, você passa todas as suas responsabilidades para as gerações mais jovens, né? E o último, que você simplesmente abandona e você fica estudando nesta quarta, né? Quarto ashram. No quinto ashram, você já estudou, aí você faz um voto de sannyasi, você transfere todos os seus bens para os seus familiares, algumas dessas pessoas transferiam uma parte dos seus bens para o ashram, e iam para o ashram para simplesmente estudar e contemplar, fazer o seu nididhyasana até que o ser, né, este autoconhecimento fosse bem estabelecido. Ok. Bom, aqui ele faz referência, eu acho, ao Swami Shimayananda. Então, cada um desses estágios, né, desses ashramas, irão propiciar coisas diferentes para a gente, né? Na verdade, se você quiser assistir a aula, você tem que fazer Nibrita, você abandonou todas as outras ações, ok, isso
não é muito relevante dentro da nossa cultura, portanto, o aprendizado ocorre em sua mente, uma mente quieta e não extrovertida. Portanto, a ação de Arjuna também é importante. A retirada da ação também é importante, né? Você tem que saber quando agir e quando não agir, em outras palavras. Primeira fase da vida, ação. Segunda fase da vida, né, retirada ou inação. Ele dividiu, nesse caso, os ashramas somente em 2, não em 5 ou 4, como às vezes é apresentado. Aqui é uma fase de ação. Ação é um infante, ação é como estudante, ação como um provedor, né? E a segunda metade é aquela ação de aposentar e se dedicar ao seu nididhyasana, né? E aí o Arjuna diz Krishna diz para Arjuna que você ainda está nesse primeiro estágio, significando dizer, você está no estágio da ação, não no estágio da inação, né? Você tem que agir, né? Que você nunca abandone o seu dever, né? Os seus papéis sociais, mesmo que você não se case, mesmo que você não seja um brahmachari, né, você ir prestar algum serviço. É por isso que o Swami Shimayananda fez o que fez com as pessoas que se uniram ao seu ashram. Ele passou todo esse conhecimento, treinou todas elas e disse para as pessoas, agora vocês têm que ir, né? Vocês devem todos imediatamente, né, deixar o ashram para servirem o mundo, né? Então, essa garotada, ele entrava nas instituições do Shimaya Mission, né, espalhadas em todo o mundo, principalmente na Índia, né, aí elas aprendiam, né, passavam pelo período escolástico e depois, né, começavam a receber o treinamento religioso e espiritual dos Vedas, né, e depois os treinamentos dos Upanishads, e depois ele dizia só, agora você tem que ir para o mundo. Por quê? Porque você não passou pela interação com o mundo no início, porque você foi treinado aqui desde uma idade muito jovem, agora a gente inverte a situação e você irá interagir com o mundo depois de todo esse treinamento. Então, o indivíduo é convidado, Shimayananda empurrava os indivíduos para irem servir o mundo, porque através da interação, da ação, você irá crescer e irá contribuir para o campo. Ou não, tem pessoas que não contribuem nada, né? Mas essas pessoas que receberam os treinamentos, né, nos ashrams do Shimayananda, naturalmente, eles tinham a possibilidade de crescer mais, né, depois que eles deixavam o ashram, né? Mais ou menos uma situação semelhante que ocorreu comigo quando eu estava já decidido de viver o resto da minha vida em Lucknow, né, ou em Índia, né? Eu sabia que Papaji iria viver só outros 5 ou 10 anos, mas eu queria depois encontrar um lugarzinho lá nas montanhas, né, e viver na Índia recolhido, evitando esse mundo, né, essa dificuldade que o mundo representa para a gente. E o Shimaya, né, mandando todos aqueles jovens sannyasis para o mundo, né, do mesmo modo o Papaji me mandou de volta para o mundo, dizendo que é no mundo que você vai crescer. E eu pensei que fosse o meu suicídio espiritual, como eu já compartilhei com alguns de vocês. Eu costumava dizer, não, eu não acredito. Eu passei 2, 3 meses digerindo até que eu aceitasse aquela orientação do guru, né? E aí eu aceitei, mas eu aceitei de coração partido, dizendo, olha, eu acho que eu perdi o meu bilhete da iluminação, né? My ticket to enlightenment, eu perdi, porque agora eu tenho que mudar, tenho que voltar para o mundão, aquela selva do mundo, né? Onde as coisas são muito mais desafiantes, né? Então, é no mundo, né? Você vai passar por isso antes, ou você vai deixar o ashram do Swami Shimayananda para interagir e servir o mundo, né? Eles não cresceriam e não serviriam o mundo se eles permanecessem lá no ashram para sempre. Este crescimento deles nunca, né, seriam realmente potencializado o crescimento interior, o fortalecimento, se eles permanecessem ali na segurança do ashram, né? Então, vá para o mundo, vá para a sociedade, sirva, interaja, né? Sofra aqui e ali, desenvolva essa força, essa saúde mental, espiritual, emocional, né?
e compartilhe esses ensinamentos através dos seus próprios exemplos, né? De qualquer modo que se puder, inclusive, né, propagando esses ensinamentos, né? E nós sabemos que a propagação desses ensinamentos é também muito eficaz através das demonstrações, né, da transformação que foi processada em você e próprio você, né? Você tem que servir como exemplo, né? As suas palavras são uma coisa, mas sua vida é outra, né? Portanto, a ideia é agir, servir, né? Para Vritti. Portanto, Arjuna, não fuja de sua responsabilidade. E, ao mesmo tempo, concentre-se no seu crescimento interno, né? Esqueça os resultados externos. Se você vai morrer, se os seus parentes do outro lado do exército vão morrer, deixe isso tudo por conta do campo, porque somente o destino, né, que neste caso é um outro nome para o Lord Ishvara, deixa que o destino determine, né? Concentre-se no seu conhecimento interior, né? Ah, mas de repente eu vou morrer, né? Todo mundo vai morrer? Ninguém vai morrer, né? Porque o fogo não vai te queimar, né? A espada não vai te cortar, o ar não vai te secar, né? A água não vai te afogar, né? Você é aquele princípio, consciência existente, infinitamente indestrutível, né? Então, é isso aí. Deixe tudo isso, fique focado no crescimento interno. Então, verso 48. O Lord Krishna diz, Arjuna, permanecendo no yoga, significa Karma Yoga, abandone o apego e permaneça o mesmo no sucesso e no fracasso. Assim, realizem suas ações. A equanimidade é chamada de yoga. Então, mais uma definição da palavra yoga. Yoga é uma daquelas palavras que, né, elas são utilizadas em contextos os mais diversos, né, com significados parecidos, mas não exatamente os mesmos sempre, né? Yoga, recentemente, o Lord Krishna apresentou yoga como significando, né, qualquer esforço, né? Não, na verdade, eu é que apresento yoga como generalmente como o significado de qualquer esforço visando, né, o nosso crescimento, né, a nossa purificação é uma forma de yoga. Qualquer ação, né, que vise a nossa elevação, nosso melhoramento mental, emocional, psicológico e espiritual, né, é yoga, né? E aqui ele apresenta o yoga, né, do ponto de vista do Karma Yoga, né, dizendo que a ação colocada no campo sem nenhuma expectativa a respeito dos resultados, ela é sinônimo, né, de equanimidade. Então, o Karma Yoga aqui é chamado de equanimidade, ou, em outras palavras, ações, né, executadas sem nenhuma expectativa a respeito do sucesso e muito medo do fracasso, né? É muito simples sempre, né? Então, está dizendo, abandone ao apego referente aos resultados e permaneça equânime, o mesmo, né, a respeito dos resultados, sejam eles fracassos ou sucessos, né? Tem pessoa que sofre um fracasso na vida, do ponto de vista material, e aí eles caem no chão e eles como é que se diz? Espatifam, né? Se espatifam e não conseguem mais levantar, né? Você lembra daquela analogia, né? Uma bola feita de barro, né? E essa bola, o barro não está sólido o suficiente, ela cai, né? E ela se espatifa no chão em muitos pedacinhos de argila, né? Já uma bola bem cozida, bem preparada, ela já não se espatifa totalmente, né? Mas se for uma bola, né, de um material flexível, elástico, né, ela bate e se levanta imediatamente, né? Então, independentemente desses fracassos, não haja como se você fosse uma bola de barro úmido, né, que se espatifa no primeiro fracasso. Saiba que o sucesso somente é possível através dos nossos fracassos, né? Eu acho que aqui tem uma passagem que o Swamiji apresenta aquele cara
que tinha muito sucesso. Aí perguntaram a ele, qual é o segredo do seu sucesso? Né? Aí ele vai dar uma resposta muito interessante, que, em outras palavras, esses foram os meus fracassos, é o segredo do meu sucesso. Mas é muito bacana, eu acho que vai aparecer, senão eu vou apresentar a minha versão desta analogia do Swami Paramarthananda, que não é uma analogia sua, é um fato, Alguém deu essa entrevista no passado. A equanimidade é chamada de yoga. Então, é muito simples, a gente compreendeu. Eu preciso ser equânime em relação aos resultados, sejam eles sucessos ou fracassos. Opa, eu entendi tudo. Ei, professor, agora não preciso mais voltar para a aula do Gita. Eu entendi finalmente. Obrigado. Me faz lembrar de uma amiga minha muito querida, que de vez em quando ela aparece, aí diz, agora eu entendi tudo, obrigado. Aí ela dá uma desaparecida. Tá? Então, a equanimidade é chamada de yoga. Abandone o apego, seja equânime, permaneça o mesmo no sucesso e no fracasso. Né? Então, as instruções são claras, mas por que parece ser tão difícil permanecer equânime em relação, permanecer com o espírito do Karma Yogi, né? Equilibrado, livre, né? Não vinculado aos resultados, né? Que são imprevisíveis? Por que é tão difícil desenvolver este espírito, esta atitude equânime, que somente é possível através desta sabedoria espiritual? Por que é tão difícil? Quem pode me responder isso? Porque eu preciso, né, compreender de modo que eu possa ajudar vocês e outros, né, a desenvolver essa equanimidade a respeito dos resultados, né? Eu acho que é difícil por causa do desejo. Tá. Então, a Sarri está dizendo, é muito difícil por causa dos desejos. Quem é que gostaria de elaborar um pouco mais, ou de repente a Sarri quer elaborar um pouco mais? Eu acho que é difícil por causa dos desejos, porque existe uma certa inter-relação no campo, aonde tu percebes que há influências, assim como tu influencia, tu recebe influência. Então, às vezes, tu tem uma meta, mas daí tu precisa começar a entender de onde é que vem aquela influência que perturba, para te conseguir estabelecer uma retidão. Então, o problema são os desejos, e como nós sabemos, qual é a causa do desejo? Quem pode me responder? Sensação de incompletude. Ok. Alguém mais? Ignorância, né, professor? O pessoal é muito doido, sabe? Quem é que falou ignorância? Então, Celiane, exatamente. Então, a causa dos desejos, né? Os desejos são a manifestação de ignorância. Ignorância a respeito de quê? A respeito da natureza, nossa natureza plena, que o Marcelo, né, mencionou. Então, essa ignorância é a causa dos desejos. Então, nós temos o Karma Yoga, que não necessariamente precisa de ser, né, precisa de apresentar o quadro completo da situação do Jiva-Atma e dizer, você é infinitamente puro, e ilimitado, e completo, e inteiro, nada pode te afetar. O Krishna tentou isso com o Arjuna e não funcionou, porque o Arjuna não era altamente qualificado para o Jnana Yoga. Né? Então, do ponto de vista do Karma, Dharma e Yoga, né, as escrituras apresentam uma outra lógica irrefutável, ela é mais tangível, ela é mais clara, né? Ela é mais baseada nas análises das nossas experiências não devidamente examinadas. E qual é essa lógica? A lógica é você só tem controle a respeito, né, da sua ação, né? E se você permanecer focado, né, no seu fortalecimento, na sua saúde mental, emocional, você obterá sucesso sempre. Mas se você estiver focado no sucesso externo, no sucesso físico, material, você obterá muitos fracassos, a menos que você compreenda esses ensinamentos e os internalize clara e firmemente, de tal modo que esse conhecimento irá neutralizar esta tendência universal, né, essa ignorância sem início,
de criar expectativa a respeito do meu destino, expectativa a respeito do meu parábola da cama, eu quero isso, eu não quero aquilo. Então, esta tendência universal é o que irá impedir esse espírito de equanimidade, né, na medida que eu interajo com o campo, sem desenvolvimento de expectativas, né? Então, eu tenho que assimilar esse conhecimento, e por quê? Porque, caso contrário, os desejos estarão presentes e a ignorância estará, como se diz, é o carburador, é o carburante, não, é o fuel. Como é que é o fuel? Quem que pode traduzir? Combustível. Então, a ignorância é o combustível que gera todos esses desejos, né? E este conhecimento é o único antídoto contra a ignorância. E nós estamos aqui lidando com a ignorância a nível de ignorância a respeito de karma dharma. You understand? So, do relacionamento entre Jiva e Jagata, que nada mais é do que Ishvara, o Criador, né, feito de pura inteligência, sustentando, mantendo e protegendo o campo dármico. Então, nós estamos falando desse conhecimento que produz a equanimidade, né? Naturalmente, a equanimidade pode ser obtida através da compreensão final, mas a compreensão final, né, a respeito da minha natureza livre, independente de todas os parabhadakarmas, de todas as circunstâncias, quase que a 100% dos casos, né, quase que invariavelmente, sempre ela deve ser seguida por esta compreensão, este conhecimento, esta assimilação da lógica, né, do conhecimento do Karma Yoga, tá? Então, a equanimidade, quando a gente vê aqui, ela é fácil, simples, compreensível, ok, agora tudo que eu tenho que fazer é equânime, né? Aí o cara vai fazer assim, não, eu estou fazendo tudo isso, mas eu sou equânime. Me faz lembrar o meu amigo brasileiro que ensinava as pessoas a viverem no presente, né? Presente. Quando você for dirigir o carro, aproveita para meditar sobre o presente, né? Quilômetro 17, presente. Quilômetro 16, presente. Quilômetro 15, presente, né? Equanimidade, aí a pessoa acaba enlouquecendo, né? Porque o carro vai bater, né? Ele não vai fazer as coisas bem feitas, porque ele vai estar focado nesta noção de equanimidade que se torna impossível, a menos que este conhecimento seja devidamente digerido e internalizado. Vocês compreendem? Você compreende, Mauro? Você compreende, Felipe? É? Não basta simplesmente aparecer aqui e ali numa classe de Vedanta, né? Porque it takes more, né? É preciso um pouco mais, né? Esta contemplação, meditação, nididhyasana constante, entendeu? É o que irá fazer com que esse conhecimento seja realmente internalizado, né? Quando a gente estuda alguma coisa, a gente pode estudar e compreender a nível acadêmico, mas a gente precisa de internalizar essas compreensões, porque o nosso objetivo é a transformação do Jiva-Atma, né? De modo que ele possa naturalmente desenvolver as qualificações necessárias para autoconhecimento e moksha. Você compreende, Alexandre? Esses ensinamentos, eles têm que permear a nossa vida no dia a dia, eles não podem ficar restritos aos encontros esporádicos do Vedanta Brasil, entendeu? Não pode, porque é muito difícil derrotar essa ignorância universal, entendeu? Requer um grande esforço, grandíssimo esforço. Professor, Sim. eu acho importante citar uma coisa acerca da ignorância. Sim. O que consiste exatamente nessa ignorância? E assim, na minha visão, não é só uma ignorância de não saber a respeito de coisas, a respeito de ensinamentos, mas o quão indiferente eu me sinto acerca desse conhecimento, para que eu consiga realmente colocar ele em prática na minha experiência de vida.
Sim, Sarri, você está colocando um outro ponto aí, é que antes do conhecimento poder ser assimilado devidamente, eu preciso desenvolver uma compreensão da minha ignorância e desenvolver um valor pelo conhecimento, porque eu sei qual é a doença e eu sei qual é o remédio, né? Poucas pessoas têm uma compreensão do que seja esta ignorância. Essa ignorância é uma ignorância a respeito do conhecimento das leis que governam Mithya e ainda mais, né, num nível mais profundo, o conhecimento da natureza de tudo que existe em Mithya, né, que é Brahman. Então, existe essa ignorância, dois níveis, o conhecimento, a ignorância de Mithya, de Ishvara, Jiva, Jagata, e a ignorância a respeito de Brahman, ou Satya, a natureza de tudo. Essa ignorância, ela só pode ser removida ou neutralizada com determinado conhecimento. Esses conhecimentos nos foram revelados, né, como escrituras, né, recebidas, captadas pelos rishis, né, e disponibilizados para todos nós. Então, o primeiro fato, o primeiro estágio é o indivíduo reconhecer a sua ignorância. Ignorância a respeito de quê? A gente é ignorante a respeito de tantas coisas, né? Não, eu sou ignorante espiritualmente. Ah, não, mas eu faço reiki, eu faço isso, eu faço aquilo. Isso não quer dizer nada. A ignorância espiritual, fundamentalmente, é a ignorância a respeito da minha real natureza, que é a natureza de tudo e de todos. E no nível mais denso, é a total ignorância a respeito do Criador e suas leis que regem os nossos campos de interações. Essa ignorância, entendeu? Nesses dois níveis, é chamada, muito frequentemente referida por mim como ignorância espiritual, ok? E o conhecimento espiritual, ele deve encompassar conhecimento de Mithya e de Satya, conhecimento a respeito do Criador e suas leis, e o conhecimento a respeito da natureza do Criador, que é a mesma natureza do Jiva Atma. Então, esta ignorância não é uma ignorância objetiva no sentido da ciência, né? É uma ignorância espiritual e ela permeia todo o universo e ela não se limita somente aos seres inteligentes, assim ditos inteligentes, deste planeta, né? Porque onde existe dualidade, existe ignorância embutida nesta dualidade, né? Então, existe essa ignorância, ela permeia todo o universo, onde existam seres, né, organismos biológicos, né, porque os organismos artificiais, eles já não fazem parte desse processo de elevação espiritual, através do exercício do livre-arbítrio puro, mas organismos vivos, inteligentes, em todas as partes do universo, eles estão sujeitos a essa ignorância espiritual que nos foi revelada através dos Vedas e dos Upanishads, tá? Ok? O valor, voltando para a sua questão, o primeiro passo é reconhecer a minha ignorância espiritual, que pouquíssimas pessoas querem admitir, né? Porque o ego, ele vai proteger aquelas ótimas imagens que ele tem a respeito dele próprio, né? A última coisa que o ego faz, que é um defensor de sua autoimagem, é admitir a sua ignorância espiritual, né? Então, é raro encontrar pessoas que compreendem, né, e admitem e que busquem ajuda nas escrituras, né? Porque, primeiro, ele está negando a sua ignorância, e segundo, ele fala assim, mas que escritura, mas que guru, que professor, não, eu vou cuidar dos meus problemas por mim mesmo, por mim mesma, né? Então, é raro encontrar um indivíduo que realmente desenvolva um valor por este conhecimento espiritual que nos foi revelado como a única solução, né, para o problema do samsara, né? Não significa dizer que alguns seres como Ramana Maharaj, sem nenhum contato com as escrituras nesta vida, né, não possam se libertar desde que esse conhecimento já exista em sua mente causal, em sua mente subconsciente, né? Então, em geral, é isso, o desenvolvimento de um valor pelas escrituras e o professor é o estágio inicial sem o qual o indivíduo jamais irá desenvolver isso que eu
me refiro muito frequentemente como sabedoria espiritual. Portanto, Arjuna, interaja com o mundo, mantenha sua atitude adequada em relação aos resultados materiais, né? Você sabe que os resultados interiores, internos, subjetivos, eles são inevitáveis, são sempre positivos, desde que você esteja focado nele e haja a partir daquele conhecimento, atitude, né? Então, no que diz respeito aos seus objetivos externos, materiais, né? Permaneça com esta atitude adequada, que nada mais é do que eu não tenho controle, eu deixo isso por conta de Ishvara, o meu objetivo principal é um outro, né? O ganho material deve se tornar subserviente ao meu ganho interior, o meu ganho espiritual. E qual é a vantagem dessa mudança de atitude? A vantagem é o ganho material e a perda material não criará grandes perturbações em sua mente. Eu talvez tenha editado, que às vezes eu edito, o Swami Paramarthananda, ele é muito realista, né? Se tu vê uma situação que diz, a vantagem deste conhecimento espiritual é que quando você fracassa na vida, você não terá perturbação ou tumulto mental, emocional, tá? Então, não terá uma grande perturbação, um grande tumulto, porque mesmo que você sofra um impacto, o conhecimento está ali imediatamente para neutralizar aquele impacto, aquele tumulto, né? Aquele desequilíbrio por um momento, né? O Yan, ele se recompõe rapidamente. Vocês lembram do ensinamento, né? Dos 3 módulos, né? Através dos quais a gente pode medir o nosso estágio de desenvolvimento. Você lembra, Celiane? Quem é que lembra? Então, FEAR. O método FEAR. Fear. Exatamente. Frequência, intensidade e recuperação. Então, a frequência dessas crises, dessas perturbações, elas se tornam menos, a intensidade é significativamente reduzida e o tempo de recuperação, no caso do Yanni, é rápido, caja realmente, né, ele seja impactado ao ponto de, emocionalmente, se perder completamente, mas não, é raro, né? Então, não criará um grande impacto negativo na mente do Yanni, porque ou do Karma Yoga, porque você não tem um foco principal no resultado mundano, material, a sua concentração é no seu fortalecimento interior. Então, o que isso significa? Significa que os fracassos e os sucessos da vida, eles perdem a sua capacidade de impactar demais a sua mente, né? Então, é como se você fosse imunizado, né? Que é um outro modo de ver e compreender esta expressão, né? Equânime, né? Você é imunizado a respeito dos altos e baixos, dos sucessos e fracassos. Por quê? O sucesso também é um problema, porque o sucesso também é um problema, né? Vocês sabem que tem pessoas que, quando têm um sucesso muito grande, às vezes eles têm um ataque do coração, eles morrem na hora, né? Porque a excitação do sucesso também pode ser fatal, né? A depressão do fracasso também pode ser fatal, né? A pessoa leva, perdi tudo. Então, ele nem precisa se suicidar, né? Um ataque cardíaco ocorre e ele morre fulminado, mas o sucesso também é muito perigoso, como nós já vimos em diversas anedotas, né? É por isso que, embora 10 pessoas falem em um determinado campo, nem todas as pessoas serão uniformemente agitadas ou uniformemente espatifadas ou deprimidas ou acabadas, né? Por quê? Porque cada uma dessas pessoas, ela é uma entidade, né?
separada, independente, como Jivatma, né? E elas têm forças, equilíbrios mentais, emocionais, psicológicos, intelectuais diferentes, né? Cada uma tem a sua capacidade, sua força de lidar com os impactos da vida, né? Uma pessoa fraca mentalmente, né? Ela se espatifa e ela começa a pensar em suicídio, né? Que é um grande problema, né? É uma declaração de incapacidade de lidar com a vida que não irá resolver o indivíduo, mas o indivíduo deverá assumir um outro nascimento a partir daquele ato, né? Indiscriminativo de tolher a sua própria vida devido a esta impotência ou incapacidade, essa fraqueza mental, emocional. Às vezes os baques são muito fortes, né? E às vezes alguns indivíduos se suicidam de um ponto de vista ético-moral. Aí já tem um outro valor ético-espiritual envolvido, né? Então, é isso. Então, o fracasso é sempre presente nas nossas interações, sucessos e fracassos, né? E a gente vai aprendendo as lições, conforme fala aquele filósofo grego. Ele diz, agir, fazer, me esforçar, mas para quê? Né? Então, todo esforço, para quê? Indicando a maturidade interior. Ok, aprendi a lição, né? Então, o indivíduo, quando ele é muito, muito, muito sábio, né, ele até mesmo pode se, como é que se diz? Omitir de buscas, né, por realizações físicas materiais, né? Porque ele vai aprendendo, né, que o fracasso é sempre de mão dadas com o sucesso e que o ganho interior é o que realmente estabelece o indivíduo, né, naquela condição de alegria, satisfação e paz, né, inerente, né, da nossa real natureza na consciência como consciência, né, na maturidade interior. Como um executivo que foi muito bem sucedido, essa é aquele piadinha que o Swami Pi frequentemente apresenta, né? Entrevistaram o cara, perguntaram qual é o segredo do seu sucesso, né? Ele falou, é a decisão certa, né? Então, eles defenderam assim, mas qual é o segredo de decisão certa? Como é que você faz para obter decisão certa? Ele diz, para ter decisões certas, você precisa de muita experiência na vida. E qual o segredo para haver experiência na vida? É tomar decisões erradas, né? E através dos nossos erros, que nós aprendemos, né? Através da nossa aprendizagem, a gente começa a ajustar as nossas decisões, né? E, gradualmente, a gente tem mais sucesso no mundo, né, dos ganhos materiais. Porque, mesmo que seja um fracasso, é uma experiência com a possibilidade de compreensão e conhecimento. Portanto, esse equilíbrio mental, devido ao foco apropriado no crescimento interior, não no exterior, é mais importante de tudo, né? Krishna diz, né, seja equânime, aquele que valoriza mais o crescimento interior do que a realização externa material, obtém essa equanimidade, este equilíbrio mental. Aquele que valoriza o crescimento interior e valoriza menos, né, o ganho externo, ele desenvolve esta força, este equilíbrio, esta saúde mental, porque ele compreendeu o sistema de Ishvara. E ele obtém o maior dos lucros, né? Olha que bacana, ele obtém o único lucro realmente, né, valioso, porque todos os ganhos materiais, né, eles são difíceis de serem obtidos. Quando você obtém, eles são indiretos ou defeituosos, porque aquela felicidade ela não é inerentemente presente naquele ganho material, né? É somente uma questão da sua condição mental, quando você remove aquele desejo, né? Através do ganho do objeto de desejo, por motivos diversos, né?
o indivíduo, ele obtém o que ele quer, o sucesso chegou, mas ainda assim ele não realmente ganha aquela paz, satisfação e alegria que ele buscava, né? Então, como nós podemos obter este Ananda? Através do fortalecimento de nossas mentes, né? Então, este é o único ganho real, né? Que inicia com a compreensão e assimilação e internalização desta sabedoria exposta no Bhagavad Gita, né? Ok. Este é o único grande lucro, né? É essa força e equilíbrio mental, emocional, psicológico. Mesmo quando o indivíduo sofre uma grande perda, ele permanece, né, equilibrado, né? Graciosamente equilibrado, elegantemente equilibrado. Eles dizem, seja como o sol, né, uma analogia vedântica, seja como o sol, tanto na prosperidade como no fracasso e na adversidade, as grandes pessoas, né, as sábias pessoas desfrutam deste equilíbrio mental, né? Quando o sol está nascendo, né, ele está nascendo e ele é o que ele é, seus raios são como eles são, e quando ele está morrendo, né, quando ele está se pondo, ele permanece o sol com os mesmos raios solares, ele é equânime, entendeu? Então, essa é uma analogia boa dentro desse contexto, né? E seja como o sol, existe uma outra ênfase a respeito, seja como o sol, porque o sol é aquele princípio sempre presente, eliminando tudo e todos, né, indiscriminadamente, né? Então, a gente age com essa atitude do sol, entendeu? Com espírito de dedicação e contribuição, independentemente das circunstâncias do campo, né? Seja como o sol, porque o nascimento e a morte chegarão, os altos e os baixos chegarão. Valorize o aprendizado que você tem e, portanto, samatvam, né? Seja equânime. A principal indicação de um Karma Yoga é equilíbrio. Portanto, Arjuna, seja mentalmente equilibrado. Ok. Permanecendo nesse equilíbrio, nesta força, né, nesta clareza que produz esse equilíbrio, né, este fortalecimento, você não terá medo e você assumirá todos os seus compromissos, todos os seus deveres, cumpra-os e faça o que tiver que ser feito, né? Porque um Karma Yogi, as suas ações por si já são transformadas, convertidas em práticas espirituais, né? Então, faça o seu dever, mas os converta, né? Converta as suas ações em práticas espirituais. A vantagem do Karma Yoga, ela pode ser vista, compreendida de ângulos tão diferentes, né? Como um Karma Yogi, eu estou convertendo todas as minhas ações, através de todos os meus papéis, em práticas, né? Práticas, sadhanas espirituais. Sabemos que qualquer ação que nós tomamos é arriscada, isso é bacana também, né? Você tem que tomar uma decisão, você tem que exercer o seu livre-arbítrio. Faça uma escolha. A gente faz uma escolha, mas do ponto de vista externo, ela é sempre arriscada, porque a gente não sabe o resultado, né? A gente vê isso muito no mundo dos investimentos, né? Investimentos de assets, de dinheiros, né? E assets. Tudo é arriscado, não existe uma ação que não seja um grande risco, porque essa é a natureza do Mithya, né? É um campo, né? Um fluxo constante de modificações imprevisíveis, né? Então, qualquer ação, qualquer investimento, não faça ação como investimento ligado ao seu resultado físico e material, né? Não existe nenhuma ação que não incorra em risco, né? Como diz
muito bem, o Swamiji, Swami Dayananda, ele costumava dizer, até mesmo atravessar a estrada, uma rua da Índia, né, na Índia, onde, né, o trânsito lá é coisa realmente, né, incrível, né? É incrível como os acidentes não ocorram a cada 10 minutos, mas ali a gente vê de tudo, o tráfego e mais as pessoas driblando os carros, as motos, os rickshaws, os caminhões, os elefantes, as vacas, você tem que estar ali, né, se movendo. É possível somente porque as velocidades lá são mais reduzidas, né, dos veículos, tudo isso. Até mesmo atravessar uma estrada na Índia é um risco. Se você tem alguma dúvida, vá lá no pronto-socorro para ver quantas pessoas foram acidentadas atravessando a rua. Às vezes você vai lá, você não encontra essa pessoa no pronto-socorro, porque elas já foram transferidas para uma loca superior, uma loca sutil, né? Já foi para lá com o corpo sutil. Então, como a gente vai fazer para desenvolver essa força, esse equilíbrio? A gente tem que mudar o apego do crescimento material para o crescimento espiritual interior. Eu não estou investido no ganho material, no crescimento, né, das minhas riquezas, e meu foco é o meu crescimento interior, né? A Sangha significa apego. Aqui o apego, essa expressão sânscrita, como fazer Sangam Tyaktava. Neste caso, Sangha significa apego, né? Em geral, Sangha significa união, significa grupo, né? Mas Ria significa apego. O apego é o apego ao ganho material, né? Então, o investimento no ganho material. E quanto ao apego ao crescimento espiritual, as escrituras dizem que é um anexo permitido. Como se costuma dizer, né? Todo apego pode ser problemático, mas existe um apego que vale a pena. E que apego é esse? É o apego que irá te permitir transcender todos os apegos, né? Essa é uma passagem interessante para aquelas pessoas descrentes nas escrituras que dizem assim, ok, então existe um apego. O apego é o quê? Eu coloco a minha vida à disposição do campo e meu objetivo é o crescimento interior, a minha força, meu equilíbrio, né? Minha saúde mental e emocional. Por quê? Porque eu quero purificar, refinar a minha mente, porque o meu objetivo é autoconhecimento e moksha. Então, as minhas ações visando o ganho interior, elas têm que se tornar uma vasana, né? Mas vasana significa uma coisa, né, mecânica quase, compulsiva. Existem vasanas que são absolutamente necessários. A gente precisa desenvolver uma vasana pelo auto-inquirição, auto-investigação, né? Discriminação, estudo, contemplação. Essas vasanas, elas precisam ser desenvolvidas. Mas é uma vasana, é um apego, é uma dependência. As pessoas falavam isso comigo. Você está dependente da Índia, dependente dos seus gurus, está abandonando tudo por aqui, por ali, né? E sim, eu sempre tive essa visão. Não, a dependência do guru, a dependência da Índia, a dependência das escrituras, mais precisamente dizendo, a dependência das escrituras com um guru que possa expor de modo apropriado, entendeu? É uma ótima dependência, né? É uma dependência que irá me propiciar a transcendência a todas as dependências, né? Então, a gente tem duas possibilidades: ou eu permaneço dependente do samsara, do mundo, ou eu permaneço dependente dos ensinamentos do Lord Ishvara, né? Mas é tudo dependência, né? Parece uma pessoa que me disse uma vez, mas é tudo uma narrativa, é tudo uma história só, é tudo... Não, existem narrativas e narrativas, existem dependências e dependências, né? A gente quer a dependência com aquilo que irá nos permitir, né, a transcendência de todos os apegos e dependências. O apego ao quê? O apego ao meu crescimento, o apego a uma mente satívica, né? Um apego a essas escrituras espirituais, apego a Ishvara, apego às escrituras, né?
esses são apegos não negativos. Apenas o desapego é um problema. Então, Sangha, apenas o desapego é um problema. Não, nesse caso, o desapego se torna um problema, né? Eu não quero ser apegado nem à ignorância, nem ao conhecimento, né? Nós estamos falando aqui de um valor, de uma vasana, um apego, né? Um desejo, em outras palavras, desejo, né? A Sahi falou antes que o desejo é o problema, mas existe um desejo que não é um problema, né? É o desejo por Ishvara, o desejo pelo autoconhecimento, né? Porque é o desejo, é o tal mumukshutva. É muito curioso, porque nas qualificações para o autoconhecimento e moksha, entre elas aparece o desejo chamado mumukshutva, que é um desejo intenso pelo autoconhecimento, né? É um desejo? É um desejo. E tem pessoas equivocadamente que criticam, né, esse desejo, dizem, o desejo é o problema, a busca é um problema. Não, a busca pelos prazeres, né, do samsara, sensoriais do samsara, se torna um problema a partir de um certo ponto. Mas a busca pelo autoconhecimento sob a luz dos ensinamentos das escrituras, né, ela não é um problema, é o desejo mais nobre que existe, é o único desejo que irá queimar todos os desejos, né? Vocês lembram desse ensinamento lindo, maravilhoso? Como é que a gente, o combustível que nutre uma fogueira, né? Ela precisa ser a madeira, né? Ou pode ser até mesmo um outro combustível fóssil, né? Então, uma fogueira ela vai precisar de alimento, né? Ela precisa ser nutrida, senão ela se reduz a cinzas, né? Então, do mesmo modo, a ignorância humana, que é um corpo de desejos infinitos, né? Sempre aparecendo, se reformulando, reconstituindo. Então, esses desejos, né? Eles estão sempre ali. E esta é a ignorância, né? Então, o desejo, né? Ele vai ficar como é que se diz, nutrindo este fogo pelo sansara, essa paixão pelo mundo, a paixão pelo sansara, que é uma receita para sofrimento. Aí aparece esse desejo pelo autoconhecimento, mas ele precisa ser nutrido, né? E ele vai ser nutrido por quê? Né? Ele é um desejo entre tantos outros desejos, Felipe. O desejo pelo autoconhecimento e o desejo pelo mundo, né? O desejo pelo autoconhecimento precisa da energia do indivíduo, né? Qual é a energia? Desejo, né? Então, ele precisa se nutrir, mas existe uma infinidade de outros desejos. Então, esse desejo pelo autoconhecimento, ele precisa se nutrir através dos outros desejos. Ele é dito consumir os outros desejos gradualmente. Se antes você desejava isso e aquilo, agora você cresceu, a sua maturidade é tal que você vê a infantilidade, a irrelevância por esse ou aquele desejo, e aquele combustível, ele vem alimentar esse desejo pelo autoconhecimento e moksha, porque a sua maturidade permite de alimentar este desejo. O seu valor por autoconhecimento e moksha cresceu porque ele se nutre desses desejos, e assim outros desejos vão sendo consumidos por este fogo, esta fogueira, chamada desejo ardente pela libertação, né? Então, esta analogia ela é linda, eu sempre gosto de expô-la quando há oportunidade, porque este desejo que irá resolver o problema do desejo, ele precisa consumir todos os outros desejos, ele precisa de combustível, né? E ele vai consumindo os outros desejos até que exista somente esse desejo, né? Aí o que ocorre? Quando ele não tem mais combustível, a busca termina, né? Não existem mais outros desejos, eles foram consumidos no fogo da autoinquirição, né? E agora esse desejo ele vai se extinguir, não existe mais nem mesmo o desejo por autoconhecimento e moksha, because ele já ocorreu, né? Ele já foi consolidado, aí o indivíduo transcende todos os desejos, inclusive o desejo
pelos ensinamentos das Escrituras. Não significa dizer que a gente possa voltar para o samsara e dizer, agora eu vou pegar os meus desejinhos do passado e voltar para o samsara. Não, muito perigoso, porque Maya é um grande ilusionista, né? E ele pode simplesmente começar, né, a mandar para a gente, né, um pouco mais de ignorância daquele. Os casos são muitos de pessoas autorrealizadas que depois tombaram por um motivo ou outro. Então, é recomendado que a gente permaneça sempre vigilante e associado às Escrituras, tá? Como o Papaji disse, até o último suspiro, tá? Ok. Karma Yoga não é uma ação em particular. Como é que eu vou praticar o Karma Yoga? Você tem que fazer essa e aquela ação. Não. O Karma Yoga é qualquer ação com determinado espírito / atitude, que somente é possível através da compreensão, conhecimento das leis do Criador. Tá? Então, essas ações não precisam ser, ok, agora eu vou ser um Karma Yoga, eu vou fazer essa ou aquela ação equânime, ou de caridade, o que seja. Não, qualquer ação é um estado de espírito, né? Por isso que a expressão, o espírito do Karma Yoga, né? É um estado de espírito, é chamado de Karma Yoga. Somente então, Arjuna, você é um Karma Yogi, né? Somente através deste fortalecimento, desta equanimidade, que depende da assimilação e internalização dessa compreensão, né? Você irá se tornar um Karma Yogi. Então, é isso, bonito esse verso. E aqui ele continua no verso seguinte, dizendo, Arjuna, a ação motivada por seus resultados é muito inferior às ações do Karma Yoga. Refugie-se no Karma Yoga. Aqueles que são motivados por resultados, inevitavelmente serão infelizes. Né? É inevitável, né? Porque o ganho dos objetos de desejos, ele fracassa sempre, 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 sempre. Não, mas tem pessoas que, né, acumularam milhões e bilhões de dólares, eles desfrutam de todo o poder e prazeres que o mundo lhes permite, mas eles não desfrutam porque um indivíduo que se refugia no samsara, em ações rajásicas, tamásicas, né, pesantemente, né, de modo muito profundo, e serão infelizes no final das contas, apesar de suas fortunas ou sucessos aparentes. Você entende, Felipe? Eu não Sim, sei. Pode falar, Thay. Olha, eu acho que é uma coisa um pouco cristalizada, não sei se é assim mesmo. Eu tenho essa dúvida, sabe? Porque eu tenho visto, assim, que tem pessoas que têm essa facilidade de estabelecer uma meta, chegar num resultado, alcançar esse resultado e se sentir satisfeito com isso. Então, eu não sei até que ponto que tem que ser... estar apegado com o resultado significa fracasso invariavelmente. É isso Sim. que eu estou pensando. Então, essas dúvidas suas, Sarri, com todo o amor e respeito, elas demonstram o porquê que você aparece uma vez por ano, 2 vezes por ano nas nossas classes. Eu não sei se você assiste às aulas, porque se você assistisse às aulas, você não teria essa dúvida, entendeu? Você teria claro em sua mente o fato de todos os ganhos materiais. As pessoas podem enganar os outros. Não, eu estou super feliz, eu consegui isso, eu consegui aquilo, mas dentro da pessoa ninguém consegue entrar. Tá? E isso começa a produzir a sensação a nós, não, se eu tiver sucesso como aquela pessoa, eu vou me resolver. Mas ninguém jamais se resolve através dos ganhos exteriores, porque nenhum desses objetos de ganhos possuem a felicidade que nós buscamos. Tá? E quando a gente ganha um objeto de desejo, inevitavelmente, a mente,
por ser movida por ignorância, irá projetar outros objetos de desejos, e os objetos de desejo, eles não contêm intrinsecamente a felicidade que nós buscamos, tá? Então, isso é um outro aspecto, e você é muito bem-vinda a estudar, participar com a gente, e se você quiser contemplar nisso e voltar amanhã, a gente pode falar um pouco mais, porque agora eu vou comer uma polenta, né, bergamática, ok? Ok. Alguma outra questão? Não, eu ia dizer que essa postura do Karma Yoga, né, como realizar a ação visando o ganho espiritual, mental, né, em vez de olhar primeiramente o ganho material, eu acho que é a grande virada de chave, entendeu, para se viver nesse mundo nosso. Então, Total. é essencial. E isso não significa negligenciar os seus objetivos materiais, não significa. Você continua a sua busca por artha kama, que são os valores primários, né? Segurança, sobrevivência e prazeres sensoriais, você continua buscando aquilo, mas aquela busca se torna secundária. A sua busca primária é esta saúde mental, né? Então, não significa abandonar, né, os meus papéis e as minhas buscas dentro do contexto do meu karma pessoal, né? Aí a pessoa diz, tudo bem, então você é um karma yoga e ao mesmo tempo eu quero ser um multimilionário, bilionário, né? Aí a gente tem que compreender que a busca por arte e karma precisa ser genuinamente moderada, né? Porque nós não podemos ter buscas conflitantes. Eu quero o autoconhecimento, eu quero a libertação, mas eu quero, né, R$1 bilhão na minha conta bancária. São conflitantes, porque para você obter aquilo, ou você tem que trapacear, enganar e roubar, ou você tem que trabalhar 18 horas por dia, como Henry Ford disse, né, quando ele ainda era jovem, mas já com muito sucesso. Perguntaram a ele, qual é o segredo do seu sucesso? Ele diz, o sucesso você nunca sabe quando ele vai chegar, né? Sempre que eu tive uma oportunidade, né, de iniciar um empreendimento, eu pulava nela. Eu fui tentando uma, fracassando, tentando outra, fracassando, tentando a terceira, fracassando. Aí eu peguei uma pelo pescoço e aquela ali parecia boa, né? Então, uma vez que eu pulei numa oportunidade empreendedorial boa, né, eu agarrei ela e nunca deixei dela. O outro segredo do sucesso é que eu chegava na minha empresa às 6 ou 7 da manhã e saía às 7 ou 8 da noite. Eu era o primeiro a chegar e o último a sair. Eu cuidava de tudo. Então, muita dedicação, muito trabalho. Imagina se Henry Ford fosse um buscador espiritual. Não seriam compatíveis, né, este ganho material, desta fortuna dele, com o ganho, o fortalecimento, o equilíbrio, né, a elevação espiritual, né? Então, a moderação, ela precisa estar presente, né? E um buscador espiritual precisa criar espaço de tempo e energia para essa busca, né? Que é uma grande discriminação a respeito dos nossos valores e organização ou reorganização de nossos valores e estilo de vida também, né? Mas, fundamentalmente, Karma Yoga não significa abandonar as buscas mundanas, significa reduzi-las, né? De modo que elas sejam genuinamente necessárias, porém moderadas, e ampliar a busca por este fortalecimento que não envolve muito, no estágio do Karma Yoga, abandonar as ações, as nossas interações com o mundo, mas a gente requer um tempo para contemplar, até que a gente internalize esses conhecimentos, aí as ações do dia a dia, elas prosseguem como práticas espirituais para um Karma Yoga. Isso é claro para vocês? Então, é a yoga mais natural que existe, é o Karma Yoga, né? Porque converte a nossa interação com o mundo em práticas ou sadhanas espirituais.
desde que o conhecimento tenha sido claramente, né, assimilado e retido. Alguma coisa outra? Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Obrigado, Felipe. Obrigado a todos vocês. Namastê. E até a próxima, ok?